época chegou e para muitas pessoas esse é um momento de indecisão. E aí, comer ou não comer o chocolate? Assiste esse vídeo que a gente vai falar sobre isso hoje. Três fatores muito importantes precisam ser levados em consideração antes da sua escolha de consumir ou não consumir o chocolate. A primeira coisa delas é observar a sua vontade de comer esse chocolate. A gente sabe então que na fase inicial da crise de enxaqueca, lá no pródromo, ele já vem com sintomas que alteram o funcionamento do nosso corpo e um desses sintomas é a nossa vontade de comer especificamente doce, na grande maioria das vezes chocolate. Então, se você percebe que essa vontade do chocolate tá muito grande, já se auto-observe. Pode ser que, na verdade, isso não seja uma vontade consciente de comer o chocolate, e sim um sintoma de que você já está em crise de enxaqueca. E se você estiver nessa fase, aí, independente do chocolate que você comer, a dor tende a chegar. E é capaz de você culpar esse chocolate, quando, na verdade, um outro fator te levou a essa crise, e essa vontade de comer chocolate já era sintoma inicial de crise. Então, para você entender melhor isso, você já tem que ter vindo praticando a autoobservação e conhecendo seus sinais de pródromo. Quais são os sinais que o teu corpo pode te dar de que você está entrando numa crise de enxaqueca? Vamos lembrar então que além desse aumento da vontade do doce, pode vir bocejos excessivos, incontroláveis, pode vir aumento da irritabilidade, um cansaço muito grande, aumento da sede, aumento da frequência urinária. Então, se você identificou com alguns desses sintomas, sinal de alerta para o consumo do chocolate. O segundo fator muito importante é, se você está já num período em que seu corpo está mais vulnerável, não é o momento para você correr o risco de consumir esse chocolate, independente do tipo desse chocolate. E qual que é o momento que a gente está bastante vulnerável normalmente, que já favorece muito o surgimento de crises? O período menstrual. Então, se você tiver aí para entrar na TPM agora ou para começar a menstruação, esse é um período que eu não aconselharia você comer esse chocolate, se você ainda não colocou em equilíbrio os 5 pilares da autocura. Agora, se você já está fazendo uma alimentação certinha, dormindo bem, se hidratando bem, praticando atividade física e controlando estresse e ansiedade, você pode pensar nessa possibilidade. E o terceiro e último fator, porém não menos importante, é que tipo de chocolate você vai comer. Presta bem atenção. Quando a gente fala no chocolate branco, ele é um chocolate que a gente, na verdade, nem poderia chamá-lo de chocolate, tá? O chocolate, especificamente, ele precisa ser composto por massa de cacau, né? E o chocolate branco, ele não tem massa de cacau. Ele tem a manteiga de cacau, ou seja, gordura, e açúcar. Por isso que a gente, na verdade, nem podia chamar ele de chocolate. Então, ele é o tipo de chocolate que não tem nutriente nenhum para acrescentar na sua alimentação, tá? E pro teu corpo. É gordura e açúcar. Quando a gente fala de um bom chocolate, na verdade, né, por conta do cacau, dessa massa de cacau, o chocolate é uma fonte de muitas vitaminas e nutrientes importantes para o nosso corpo. Ele vai ter fósforo, magnésio, cobre, potássio, cálcio. Ele vai ter vitamina A, vitamina D, vitaminas do complexo B, que são importantes para o nosso corpo. Agora, esse chocolate branco não vai ter essas vitaminas e nutrientes. Quando a gente fala do chocolate amargo, a gente encontra variações de 50% a 100%. Na composição desse chocolate, a gente vai ter, então, a massa de cacau. A gente vai ter um pouco de manteiga de cacau e um pouco de açúcar também. Mas essa proporção, ela vai variar de acordo com o quão amargo o teu chocolate é. Se o seu chocolate é 75% cacau, por exemplo, então ele tem 75% de massa do cacau e o resto ele vai ter de açúcar e de manteiga de cacau. Ou seja, ele mantém a grande maioria dos nutrientes que o cacau fornece. Agora, quanto menos amargo, menos massa de cacau você vai ter. E aí você diminui a quantidade de nutrientes e vitaminas desse chocolate. Então, quando a gente fala de chocolate ao leite, ele vem na escala dos que não são desejáveis, em segundo lugar, perdendo só pro chocolate branco. Por quê? Porque ele tem, além da massa de cacau, que vai estar presente nele, mas numa quantidade bem pequena, porque a maior parte desse chocolate vai ser o quê? Vai ser a manteiga de cacau, ou seja, a gordura, vai ser açúcar em grande quantidade e leite em pó. Então, a gente já tem aí uma grande parte de componentes pró-inflamatórios para o nosso corpo.
E aí, com uma pequena quantidade dessa massa de cacau, a gente tem muito pouco nutriente nesse chocolate também. Ou seja, a escolha do chocolate ideal seria baseada então na porcentagem de cacau que você tem, porque quanto mais massa de cacau você tem nesse chocolate, menos açúcar e menos gordura você tem. E aí você tem os benefícios do cacau. E aí, conta aqui pra mim, você resistiu à tentação do chocolate ou foi atrás de um chocolate de qualidade pra comer nessa Páscoa? Feliz Páscoa pra vocês!